Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência então, ao nosso curso aqui, que a gente vai aprender a criar uma página do zero usando o editor da Epifanius, tá? Eu acredito que a gente consiga aqui finalizar nesse próximo vídeo aqui as outras sessões, tá? Vamos lá então. Então, aula passada a gente aprendeu a construir todos esses elementos, né? E a gente aprendeu também a ajustar o mobile, que é importante aqui. Eu esqueci de colocar centralizado. Beleza. Então, vamos dar sequência aqui no nosso desenho. Então, a gente tem aqui uma outra seção, a gente tem o texto aqui centralizado, né? A gente tem outros textinhos aqui, então a gente vai fazer isso. Vamos construir então uma nova seção, eu pego aqui, puxo e arrasto para baixo e vai criar um espaço em branco para mim. O que a gente tem aqui? A gente tem um background que eu já exportei antecipadamente, venho aqui nesse pincelzinho aqui e coloco uma imagem de fundo. Subo ela nos arquivos, vamos para a dobra 2, subo ela aqui, beleza. Então ela já apareceu aqui, nosso background. No nosso desenho, a gente tem um texto, uma headline, um parágrafo. Então vamos fazer aqui desse jeito. O que é interessante do nosso editor? Poderia pegar uma página, por exemplo, um texto do zero e fazer toda a estilização? Poderia. Mas eu posso fazer o quê? Duplicar ele aqui e arrastar para baixo, ó. Tá vendo? E aí eu só altero o texto, copio e colo. E ajusto mais ou menos aí. A mesma coisa aqui, ó. Copiar, vou arrastar para baixo. Então eu não preciso mais fazer a estilização desse componente, né? Porque eu já tenho um componente pronto. No nosso desenho, a gente tem aqui, abriu o WhatsApp, a gente tem aqui um íconezinho, né? Então a gente vai subir ele. Já exportei também e clico, ele já aparece aqui. E vou deixar o texto mais ou menos centralizado aqui. Vou copiar esse texto e vou por aqui. Essa fonte eu acho que vai ficar melhor ela branco e aquilo amarelo. Então vamos pegar a cor amarelo, copio o hexadecimal, venho aqui, edito a fonte, coloco em amarelo. E aqui a gente vai colocar a fonte em branco. Beleza. Vamos dar sequência aqui. Vamos criar agora esses componentes aqui. Nesse caso aqui, eu posso usar o mesmo elemento para o texto e para o título. Para o título, ele é um pouquinho maior, então eu vou pôr mais ou menos aqui 18. Vamos ver se vai ficar legal. Ficou legal. Eu vou deixar ele em bold e vou colocar ele na cor branca. Ok? Beleza. Vou usar aqui, então, texto, prenda e o y. Consigo ajustar também. Vou pôr ele em branco e vou ajustar o espaçamento. Tá vendo que a gente já consegue dar um pouquinho mais de vida para a página? Vou jogar esse elemento para cima e eu vou ajustar o mobile lá para a gente ir construindo os elementos. Pode ver aqui, como eu copiei, talvez os textos não fiquem tão diferentes assim. Vou jogar ele aqui centralizado, vou pôr a headline aqui. Você pode ver que, por exemplo, como eu copiei, a estilização que eu fiz aqui em cima, ela puxou também. Então, isso facilita um pouco o meu processo de criação, né? Então, eu consigo fazer essa rápida de maneira um pouco mais rápida. Vou duplicar esses elementos aqui. Vou ajustar eles aqui também, mais uma vez. Ok, ajusto aqui também. Puxar um pouquinho mais para baixo. E vamos salvar. Então, a segunda dobra a gente também conseguiu realizar ela aqui. Agora a gente vai fazer a terceira dobra aqui, tá? Vamos criar mais uma seção, jogar ela para baixo. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o background primeiro. Venho aqui no pincel, editor, imagem de fundo. E vou selecionar aqui, que está na quarta dobra, isso. Vou selecionar ele aqui. Puxei meu background aqui. Esse aqui é um pouquinho maior, né? Isso. Depois eu vou aumentando conforme a necessidade dele aqui. Então, salvar. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou reaproveitar os elementos. Tá vendo que a gente tem aqui um título parecido com esse, a gente tem aqui uma headline, a gente tem um texto. Então, eu consigo estar reaproveitando alguns dos elementos que eu criei aqui em cima. Então, vamos lá. Vou criar esse ícone, copiei. Arrasto ele para baixo, esse aqui também, e esse texto aqui também. Você pode ver que, como eu fiz uma estilização, eu estou reaproveitando. Então, eu não fico fazendo várias e várias vezes a mesma coisa. Vamos lá, vamos alterar aqui o texto. Copiei, colei, e também vou pegar essa parte aqui do texto, a headline. E a gente também tem aqui um parágrafo. Vou copiar o texto e vou colar aqui. Pode ver que aqui a fonte está um pouquinho menor. A gente consegue mudar também. Vou pôr aqui para 14. Vou diminuir o espaçamento, eu vou ajustar. E a cor da fonte também, ela é diferente. Ela é um pouquinho escura. Vamos ver como que vai ficar? Ó lá. Vamos ajustar o nosso mobile antes da gente colocar a imagem, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó, pode ver que às vezes ela já vem meio que pronta. É só fazer pequenos ajustes. Vamos aumentar aqui. Beleza. Vamos colocar então a imagem. E vamos ajustar ela aqui no nosso template. Beleza. Vamos ajustar no mobile, certinho. Deixa eu aumentar mais aqui.
porque a gente vai precisar de espaço. Vamos então fazer aqui no nosso desenho essa segunda parte aqui. O caso começa com a imagem, vamos selecionar a imagem aqui, selecionei, vamos ajustar para um tamanho que fique legal e vamos aqui então copiar os elementos que a gente já tem pronto aqui. A gente daí não precisa estilizar esses elementos de novo. A headline e o texto. Vamos copiar aqui é só esse, mesmo texto, são textos de marcação. Vamos ajustar então o mobile. Pode ver que agora os elementos ficaram todos grudados. Para ficar legal nesse aqui no mobile, não dá para pôr a foto, ficaria estranho, por exemplo, a foto do José debaixo do Peter. Então, no mobile, ficaria mais interessante jogar ela aqui embaixo e puxar os textos. Então, vamos lá. Aqui, vamos ajustar. Opa, peguei o elemento errado. Às vezes, isso no mobile acontece. A imagem ficou por baixo do Peter. Beleza. Vamos salvar. Então, ajustamos o mobile também. Vamos lá. O que a gente precisa fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Colocar mais uma seção, ajustar num tamanho legal, pegar o hexadecimal e colocar como cor de fundo. Beleza. Vamos então, aqui você poderia pôr um texto, eu vou deixar aqui um texto de marcação, poderia pôr um texto chamando. Uma coisa que a gente não viu, mas vamos fazer um pouquinho diferente, eu vou pegar esse texto aqui, tá? Fazer algo diferente porque tem uma funcionalidade da nossa página que a gente não colocou. E aí a gente vai fazer um pouco diferente aqui. Então vamos estilizar essa aqui, Inter, o tamanho tá legal e eu vou por bold. E vou colocar o texto mais ou menos assim. Vou pôr aqui uma seção para ficar mais fácil para mim visualizar. Beleza, vou deixar ele alinhado para a esquerda. E eu quero colocar um botão, por exemplo, que pode me mandar para um outro site, que é essa opção aqui, ó. Tá vendo? O botão também, ele vem estilizado com cores padrões, que você consegue também alterar. É interessante que nesse botão você tem várias opções bem interessantes aqui. Eu posso alterar, então conheça mais. E eu consigo enviar ele para um site externo, tá? Numa guia, né? Ele abriu uma guia nova e também fazer com que ele tem essa seção, rolar para uma seção específica. E eu vou fazer aqui um teste para mandar ela para essa primeira seção aqui. Para facilitar um pouco esse processo para a gente encontrar, uma coisa que você pode perceber é que ao clicar aqui nessa seção, você vai ver que tem um nome da seção. E ela tem um nome esquisito, né? Que é gerado aí pela nossa API. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar algo específico, um texto, para a gente conseguir identificar ele. Porque cada seção ela vai ter um nome diferente. Então, por exemplo, ó, que é I2QYZ, é diferente. Vou dar um nome para ela, eu vou colocar ela como cadastro. Qualquer outro nome. E aqui no botão, eu vou jogar ela aqui e selecionar a opção cadastro. E aí, depois, no final, a gente consegue testar ela depois que a gente publicar. Então, toda vez que clicar nesse botão, a página vai rolar o cadastro aqui em cima. Beleza? Essa é uma opção que a gente também tem disponível aqui. Vamos utilizar esse botão? Vamos pôr ela preto, trocar a fonte para Inter e colocar na fonte Bold. E eu vou colocar 16 no texto. Então, a gente criou algo um pouco diferente, a gente aprendeu um recurso diferente aqui que a gente também oferece. Não vai dar para abordar na nossa aula, mas a gente tem a opção, por exemplo, de colocar um vídeo do YouTube, tá? Então, você consegue subir um link aqui. Você também consegue fazer estilização, por exemplo, para o celular 9x16, você tem essa opção também. Então isso é uma coisa que a gente também oferece dentro da plataforma. Eu consigo também subir script específico, né, um código. Então, por exemplo, algo externo, eu consigo jogar aqui, então um código em HTML. Eu consigo também criar formas geométricas e estilizar elas têm essa opção. Mesma coisa que a gente fez com as fontes, a gente consegue fazer com essas formas. Consegue colocar traços, então esses são outros elementos que a nossa plataforma também, o nosso editor oferece também. Vamos lá então, vamos dar sequência aqui no nosso desenho. Então falta mais uma seção, que seria essa daqui. Vamos colocar o fundo que a gente criou lá, que está na dobra 5. Não, isso aqui não. Opa. Eu vou pôr então fundo escuro, acho que eu esqueci de exportar. Vou exportar rapidão aqui. Vamos ver, vou deixar ela fora. Vou pôr ela aqui então. Então, coloquei aqui o fundo. Vou aproveitar, copiar o elemento e vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vai precisar desse aqui também. Vamos lá, então. Vamos estilizar, vamos fazer a página igualzinho aqui, atendimento. Só ver aqui, copiar o texto, colar aqui, deixar ele centralizado, alinhamento. E eu quero pegar, então, o meu forms que eu já tenho pronto aqui. E aí eu vou arrastando ele aqui. Eu não preciso fazer esse elemento de novo. Estilizei. Posso colocar ele aqui?
Pode, fica legal também, se você quiser deixar ele assim, também fica legal. Diminuo o tamanho da minha seção, deixar ele mais para baixo. Eu também consigo fazer desse jeito. Vamos ajustar o mobile? Vamos pegar aqui o texto, jogar ele para cima. E aqui eu preciso ajustar também, que a gente não ajustou do botão. Deixar ele centralizado, ajustar o espaçamento do texto e deixar mais ou menos assim. Então, no nosso desenho, a gente construiu aqui, poderia fazer o footer, então a gente vai fazer ele bem simplesinho aqui. Vou pegar uma cor um pouco diferente, pôr ele num cinza, e vou pegar esse texto aqui mesmo. E aí a gente põe o nosso footer, e vou pôr ele de branco. Então, basicamente, essa é a nossa página. E após que eu finalizei ela, eu venho aqui em salvar, né, para não perder as configurações, e vou em publicar. E eu consigo visualizar ela no navegador. Eu copiei, às vezes demora uns minutos, vamos ver se já vai. Olha lá, minha página ela foi criada. Ó, cliquei, ela foi lá para o formulário, tem o formulário certinho. Então, esse foi o tutorial de como que a gente faz para construir uma página, um template do zero, usando aí o editor da Epifanius. Foi um prazer estar com vocês explicando as funcionalidades e até uma próxima oportunidade. Até mais!